Olá, amigo reparador, tudo bem? Bem-vindo de volta. Na aula passada, iniciamos o estudo sobre o sistema de arrefecimento e seus componentes, com um grande foco no líquido de arrefecimento e as características da sua base. Agora, continuando nosso conteúdo, vamos avaliar a composição, características e vantagens de cada um dos tipos principais de inibidores de corrosão. Como já estudamos na aula passada, as funções térmicas do líquido de arrefecimento são fornecidas pelo glicol base, utilizado em sua fabricação. Já a ação anticorrosiva dos aditivos vem de um conjunto de matérias-primas, que chamamos pacote inibidor. Estes pacotes são projetados e desenvolvidos para oferecer proteção intensa e duradoura contra a corrosão dos componentes metálicos, sem prejudicar a estrutura de borrachas, plásticos e outros materiais que estão presentes no sistema de arrefecimento. Existem no mercado produtos que possuem apenas o pacote anticorrosivo e com glicol em concentração muito baixa, ou ainda produtos sem nada de glicol. Esses produtos se destinam apenas à proteção contra a corrosão, sem oferecer uma gestão térmica eficiente do motor. Dessa forma, o uso desse tipo de produto não é indicado em nenhuma situação. Antes de avaliarmos os tipos de inibidores, é importante discutirmos sobre a relação dos metais com a corrosão. Para a produção dos metais como os conhecemos, chapas de alumínio, ferro, aço, entre outros, é necessário uma quantidade gigantesca de energia. Todos os metais são originários de minérios. Esses minérios são matérias-primas com concentração alta de óxidos do metal de interesse. Por exemplo, a bauxita, que é o principal minério da obtenção do alumínio, é composta principalmente por óxidos de alumínio. Para se obter o alumínio metálico, que é aplicado no bloco do motor e no radiador, a bauxita é submetida a um processo químico de purificação, onde temos como resultado a alumina, que é apenas óxido de alumínio. Na próxima etapa da produção, temos a transformação da alumina em alumínio metálico, através do processo de eletrólise, onde uma quantidade enorme de energia é utilizada. Os óxidos que falamos há pouco são estruturas nas quais os metais são energeticamente estáveis. É por isso que a maioria dos metais são encontrados na natureza apenas na forma de óxidos. Como utilizamos muita energia para a obtenção das ligas metálicas, o metal puro é bastante instável, pois está num nível energético maior que o dos óxidos. É por essa razão que a maioria dos metais oxida em contato com ar ou com água. Vamos utilizar a partir de agora o termo oxidar ao invés de enferrujar, pois ele é aplicável a todos os metais e não apenas ao ferro. Naturalmente, existem algumas exceções, como o ouro e a platina, que não oxidam em condições normais e por esse motivo são chamados de metais nobres. Usei há pouco como exemplo o processo da obtenção do alumínio, para demonstrar a grande quantidade de energia necessária para se purificar o metal e assim obter o bloco ou placa de metal puro. Mas isso acontece com todos os metais, e por isso o processo de oxidação não é apenas natural, mas esperado para os metais. Sempre que entram em contato com a água, o oxigênio do ar ou outras substâncias oxidantes, eles tendem a formar os óxidos e voltar a uma condição mais estável de energia. Dessa forma, são necessárias ações para evitar que os metais oxidem e assim sofram desgaste. Pois bem, agora que entendemos por que os metais sempre tendem a oxidar, vamos começar nosso estudo sobre os tipos de inibidores utilizados na indústria. Podemos dividi-los em 3 tipos ou gerações: inorgânicos, orgânicos e híbridos. Vamos avaliar cada um deles de forma mais detalhada a partir de agora, começando pelos inorgânicos. A primeira geração de aditivos, os inorgânicos, recebem esse nome, pois em sua composição são utilizados principalmente sais inorgânicos. Existem inúmeros sais na natureza, alguns inclusive sendo bastante corrosivos, mas os pacotes inibidores naturalmente são aplicados apenas os sais que possuem propriedades que evitam ou eliminam a corrosão. Por serem a primeira geração de aditivos, não são mais utilizados pelas montadoras há mais de 20 anos e já se tornaram obsoletos. Os pacotes anticorrosivos do tipo inorgânico são também chamados de convencionais ou sintéticos e são geralmente constituídos por sais de sódio e potássio. Esses inibidores têm uma grande afinidade eletrônica com os metais, formando uma película sobre a superfície metálica que é insolúvel, ou seja, não se dissolve ou desmancha na água. Enquanto essa película se mantém uniforme, a corrosão não ocorre, já que nenhum agente oxidante é capaz de alcançar o metal e provocar o desgaste. Além da própria água e do oxigênio dissolvido, que causa a oxidação dos metais, existem outros agentes oxidantes presentes no sistema de arrefecimento, que geralmente são provenientes das impurezas da água utilizada na diluição do produto. A condição de operação em que o líquido de arrefecimento se encontra é bastante agressiva. Altas temperaturas, pressão e a circulação pelo sistema tornam o ambiente propício para o desgaste dos metais e também dos próprios inibidores inorgânicos. Após sofrerem decomposição, esses inibidores já não atuam na proteção do sistema e outras moléculas do inibidor
que estão em suspensão no líquido, tomam o lugar das anteriores. Esse ciclo de reposição acaba levando a um consumo rápido do pacote inorgânico, já que a reposição contínua do inibidor levará eventualmente à sua falta dentro do sistema, pois existe uma quantidade limitada do inibidor disponível dentro do líquido que está circulando. Podemos comparar a ação do inibidor inorgânico com a pintura de uma grade de ferro. Conforme o tempo passa, a camada de tinta se desgasta e é necessária uma outra demão para manter a proteção contra a corrosão. Após algumas demãos, é preciso comprar uma nova lata de tinta, pois a antiga esvaziou com as várias demãos que foram feitas. Nesse nosso exemplo, o sistema de arrefecimento é a grade de ferro e a lata de tinta é o nosso aditivo. É do mecanismo de atuação contra a corrosão que se origina a vida útil reduzida, característica dos aditivos inorgânicos. E essa informação é muito importante. Quem determina a vida útil do aditivo é sempre o pacote anticorrosivo. É ele quem se degrada com o uso e quem coloca em risco o sistema. A base, em condições ideais, não sofre degradação e tem virtualmente uma vida útil muito longa. É por esse motivo que no passado se utilizavam os SCAs, que são basicamente recargas de anticorrosivo, projetados para reforçar a proteção contra a corrosão, sem ser necessária a troca total do líquido de arrefecimento. Outra característica muito importante dos inibidores inorgânicos é que eles não são tão eficazes na proteção do alumínio, levando ao desgaste prematuro dos componentes fabricados com esse metal. Essa foi uma das razões principais para o desenvolvimento dos aditivos do tipo orgânico. Os aditivos do tipo orgânico são chamados de segunda geração, mas, curiosamente, surgiram depois dos aditivos híbridos. O desenvolvimento dos inibidores orgânicos foi liderado pela necessidade na indústria de aditivos que seriam capazes de proteger efetivamente o alumínio e manter suas características por muito mais tempo. Assim como os inibidores inorgânicos, os pacotes da segunda geração também são constituídos por sais. Porém, aqui estamos falando de sais orgânicos. Nessa geração, os sais utilizados na fabricação do aditivo são originados da neutralização de ácidos orgânicos. Não precisa se assustar quando eu falo em ácidos, pois nem todos os ácidos são corrosivos e perigosos, embora isso seja muito comum na maioria dos ácidos inorgânicos. Pois bem, após a neutralização desses ácidos, temos disponíveis sais orgânicos. Esses sais são capazes de proteger de forma muito eficaz, não só o alumínio e suas ligas, mas também os demais metais presentes no sistema, com uma durabilidade muito maior que os inibidores convencionais. Com os inibidores orgânicos, não se formam camadas rígidas sobre os metais, como acontece nos inibidores de primeira geração. Aqui, a barreira protetora é dinâmica, feita por moléculas de cadeia longa que fazem conexões muito fortes com o metal, ao mesmo tempo em que repelem os agentes oxidantes e mantêm eles afastados da superfície metálica, evitando assim o desgaste dos componentes do sistema. Podemos comparar os inibidores orgânicos com um ímã, recobrindo uma placa de metal. A presença desse ímã afasta os agentes oxidantes, evitando que a superfície metálica oxide. Diferentemente da comparação com a tinta que fizemos quando falamos dos inibidores da primeira geração, aqui, os inibidores orgânicos expulsos da superfície metálica por algum agente corrosivo retornam ao metal para manter a proteção. Então, além de uma maior resistência à deterioração, que é natural dos sais orgânicos, esse reaproveitamento feito por eles também contribui para o aumento da vida útil dos aditivos dessa geração. Por trazer tanta proteção e durabilidade, a tecnologia dos ácidos orgânicos, ou OAT na sigla em inglês, é utilizada atualmente pela maioria das montadoras, no primeiro enchimento, no momento da montagem do veículo. Por último, mas não menos importante, vamos falar dos aditivos do tipo híbrido. Lembra do comentário que fiz agora há pouco sobre as gerações dos aditivos? Pois bem, embora o consenso geral seja de que os híbridos são a terceira geração de aditivos, pois algumas montadoras migraram recentemente para produtos desse tipo em veículos específicos, na prática, eles surgiram antes dos aditivos puramente orgânicos. Isso aconteceu, pois durante a mudança de tecnologia, dos aditivos puramente inorgânicos, que são a primeira geração, até os puramente orgânicos, a segunda geração, tivemos produtos intermediários, que possuíam tanto sais inorgânicos quanto sais orgânicos, os primeiros híbridos. É importante aqui acabarmos com o mito de que aditivos híbridos devem ser usados exclusivamente em veículos do tipo híbrido. Tanto no veículo quanto no aditivo, usamos o termo híbrido porque ambos os produtos combinam duas tecnologias num único propósito. O carro híbrido roda com motor a combustão e um motor elétrico, e o aditivo trabalha com sais inorgânicos em conjunto com sais orgânicos. Geralmente, os aditivos híbridos possuem na composição do pacote inibidor principalmente sais orgânicos, com adição de um ou dois sais inorgânicos para funções específicas. Por exemplo, silicatos, para uma rápida proteção do alumínio, e assim complementando a proteção do sal orgânico.
Em termos de vida útil, tanto o orgânico quanto o híbrido geralmente têm o mesmo tempo de operação. Depois da base e do pacote inibidor de corrosão, que juntos são a maior parte da composição dos líquidos de arrefecimento, temos ainda outras matérias-primas, como os corantes e os antiespumantes. Mas isso é assunto para a próxima videoaula, porque agora é hora de recapitular o que vimos até aqui. Nessa videoaula, falamos dos pacotes anticorrosivos, que são aquele conjunto de matérias-primas responsáveis por evitar a corrosão no sistema de arrefecimento. Conhecemos as 3 gerações de inibidores, seu mecanismo de atuação e também as características especiais de cada uma delas. Não perca a próxima aula, onde falaremos sobre as cores dos aditivos, o uso da água desmineralizada e também dicas de aplicação. Um abraço e até lá!